Vamos lá, pessoal, retornando à nossa aula de A Grande Guerra e a Gripe Espanhola, né? Estamos ainda nos fatores da guerra, como eu falei, é o aspecto mais importante. Falamos sobre os nacionalismos, e aí, quando a gente lembra dos nacionalismos, por que os nacionalismos? Porque é justamente daí que vai sair o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente fala, lembra, pan-eslavismo envolve a aliança entre Império Russo e Sérvia, tá? Pan-eslavismo, essa aliança. E, por outro lado, você tem a questão balcânica, que é justamente o interesse da Sérvia, que você está observando no mapa aí, de querer anexar as repúblicas balcânicas, dentre elas a Eslovênia, Croácia, Bósnia, etc. Então, olha lá, de um lado, aliança entre a Rússia e a Sérvia, pan-eslavismo. Questão balcânica, interesse da Sérvia em anexar as repúblicas balcânicas. E do outro lado nós temos o quê? O pan-germanismo, essa aliança entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Não esquece que alemães e austríacos são povos irmãos. Como eu falei, a única diferença entre eles é uma fronteira, uma linha geográfica. Por quê? Porque no processo de unificação da Alemanha, de um lado você tem a Áustria, que era mais poderosa, né? Em termos mais ligada à nobreza, e a Prússia, que era mais ligada, né, à burguesia. Então eles têm essa aliança histórica, são povos irmãos. E aí, quando o governo do imperador austríaco Francisco José quer anexar, o que ele quer anexar? Ele quer dominar toda essa região balcânica. Com apoio de quem? Com apoio da Alemanha, tá? Então, olha lá, pan-germanismo, essa aliança entre os alemães e o Império Austro-Húngaro. Para quê? Para anexar a região balcânica. E aí é claro que esse pan-germanismo acaba entrando em conflito com o pan-eslavismo. E é justamente daí que vai sair o estopim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Eu falei para vocês, até começar a Primeira Guerra Mundial é importantíssimo. Todo mundo sabe, qualquer menino, criança sabe. Se você perguntar para ele, ei, qual é o estopim da Primeira Guerra Mundial? O menino vai dizer assim, o assassinato do herdeiro austríaco Francisco Ferdinando. Todo mundo sabe. O problema histórico para nós aqui é justamente o porquê que o simples assassinato do herdeiro austríaco Francisco Ferdinando desencadeou o início da Primeira Guerra Mundial. Simples, porque havia o interesse, né, do imperador da Áustria em anexar a região balcânica. E aí o que acontece? O herdeiro do trono viaja pela Bósnia-Herzegovina e acaba sendo assassinado na Bósnia. Quando ele foi assassinado, o herdeiro austríaco, o seu pai, Francisco José, imperador austríaco, diz, olha, 30 dias para encontrar o assassino. O assassino, inclusive, era de um grupo terrorista chamado Mão Negra. Quando esse assassino não é entregue para os austríacos, o que eles fizeram? O Império Austríaco, com apoio da Alemanha, ele vai lá e invade a região balcânica e a Sérvia. E é claro, quando a Áustria e a Alemanha invadem a região balcânica e a Sérvia, desencadeia imediatamente o quê? A reação russa. Tá? Então, o simples assassinato do herdeiro Francisco Ferdinando, por que ele foi considerado estopim? Ninguém vai chegar para você e perguntar, ei, qual foi o estopim da Primeira Guerra? O assassinato do herdeiro austríaco Francisco Ferdinando, o atentado a Sarajevo. Agora, por que esse atentado foi considerado o estopim da guerra? Porque ele concretizou as alianças. Lembra que eu falei? É importantíssimo você estudar guerra, seja ela qual for, com um mapa. Tá? Sem mapa fica muito difícil. Então, olha lá. Quando houve o assassinato do herdeiro austríaco, na Bósnia, o pai dele, Francisco José, imperador austríaco, diz, olha, 30 dias para me entregar o assassino. Não foi entregue.
ele pegou, ocupa a Bósnia, a região balcânica e a Sérvia. Os alemães falaram, opa, estamos juntos, nós somos irmãos. Imediatamente, quando o governo russo, olha lá do lado, ó, viu a ocupação austríaca na região balcânica, declarou guerra aos germânicos, alemães e austríacos. A França, lá desse outro lado que você está vendo no mapa ali, ó, falou o quê? A Alemanha está na guerra, eu estou contra. Então, a França declara guerra contra os alemães. A Inglaterra não tinha nada que entrar nesse conflito. Lembra que eu falei para você na primeira aula de guerra? Eu disse, olha, essa primeira guerra foi uma guerra de redivisão de mercado. Quando o governo inglês percebe que a Alemanha, que era a potência emergente, num conflito, falou, opa, os alemães, se vencerem esse conflito, passam a ser os senhores da Europa. Então a Inglaterra pega, não tinha razão nenhuma, pega e declara guerra aos alemães. Resumindo, porque o simples atentado a Sarajevo foi considerado o estopim da guerra? Simples, porque o atentado a Sarajevo ele concretizou a política das alianças. Tá? Para encurtar a história, concretizou a política das alianças. Olha o mapa de novo. De um lado, né? Anota aí, ó, quais são os blocos beligerantes, os blocos rivais. Lá embaixo, a Tríplice Aliança. Olha no mapa. Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. A Itália, toma cuidado, porque a Itália começou lá da Tríplice Aliança, né, dos impérios centrais. Em 1915, depois da Batalha de Caporetto, ela acabou passando para o lado da Tríplice Entente. Tá? A Itália é chamado peso morto nessa guerra, tanto na Primeira como na Segunda Guerra. Então, a Alemanha, o que importa é a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco, os impérios europeus, os impérios centrais. E do outro lado, a Tríplice Entente, a França, a Inglaterra e o Império Russo. Falei os Estados Unidos, agora ainda não. Tá? Então entenda que o atentado a Sarajevo concretizou as alianças. Aí nós temos o início da guerra. Aí você coloca aí no seu caderno, depois dos fatores, todos eles que nós vimos, você coloca aí, fases da guerra. Primeira fase, a guerra de movimento das tropas, que vai de 1914. Na verdade, não adentra 1915, é o finalzinho de 1914, mas, de qualquer maneira, os alemães têm um plano, chamado Plano Schlieffen. Né? Qual é o Plano Schlieffen? Concentrar todas as forças na frente ocidental, atacando, né, para poder entrar na França, atacando a Bélgica, e depois, através da Alsácia-Lorena, em duas frentes, os alemães queriam invadir a França. Então, a tática alemã, Plano Schlieffen, era guerra de movimento, guerra de deslocamento das tropas. Só que depois de uma batalha francesa, né, no rio, às margens do rio Marne, o que vai acontecer? Em função dessa batalha do rio Marne, os alemães são bloqueados por franceses e ingleses. E aí os alemães são obrigados a adotar uma segunda fase da guerra, que é justamente a guerra de trincheira, chamada também de guerra suja. Olha lá os caras no meio da trincheira. Né? Olha lá, em algumas frentes, soldados chegaram a ficar vários meses entrincheirados. Na foto tirada de 22 de outubro, mostra um pouco espaço e desconforto em uma linha de trincheira. Lembra que eu falei para você? Né? A gente, didaticamente, não existe... Você está no meio da guerra, vamos parar essa fase, vamos começar outra. Não é assim. Tá? Então, a maioria dos historiadores diz, olha, 1914 é a fase da guerra de movimento. 1915, começo de 1915 até 1917, a guerra de trincheiras, a guerra chamada Guerra Suja. Por que guerra suja? Porque o cara morria, né? Ou ele levava um tiro, aí ele ficava ali doente, daí a pouco vinha a chuva, depois começa a vir rato, depois começa a vir, né? O cara morre, aí começa o mau cheiro, a chuva, e aí as pessoas começam a se contaminar, né? Era muito comum pegar tifo.
Você imagina pegar febre tifoide, meu amigo, num buraco desse daqui, né? Então, por isso que ela era chamada Guerra Suja, em função das doenças que existiam nessas trincheiras. Aí você vê os cabas tudo escondido, ó, né? Por quê? Porque era a segunda fase da guerra, que era a guerra em que as pessoas se escondiam para evitar o confronto direto. Aí nós já falamos das armas que foram utilizadas na Primeira Guerra, a metralhadora, o tanque, o avião e tal, máscara de gás, lança-chamas, né? Lança-granadas, por aí vai. E aí, em 1915, como eu falei, olha lá, a Itália rompe com a Alemanha. Então, você esquece um pouco a Itália na Primeira Guerra Mundial, porque ela começou ao lado da Tríplice Aliança, depois ela passou para o lado, né, dos ingleses, que é a Tríplice Entente. E aí nós temos a terceira fase da guerra, que é a chamada fase decisiva. Olha lá, em 1917, a Alemanha decidiu adotar a guerra submarina. Qualquer navio encontrado em águas territoriais inimigas seria afundado. Você sabe que as embarcações mercantis norte-americanas abasteciam muito a Europa. E aí, quando você tem essa guerra de submarino, que acaba gerando aí o ataque de submarinos alemães a navios mercantes norte-americanos, era o pretexto que o governo americano, né, de Wilson, declara guerra à Tríplice Aliança. Então, só para lembrar, 1917 é considerado como a fase decisiva. Por que a fase decisiva? Dá uma olhada aí na imagem, né, mostrando o navio de passageiros inglês Lusitânia, na costa irlandesa, né, que foi torpedeado pelos alemães. E aí depois você tem isso pretexto, como cidadãos americanos acabaram morrendo nessa embarcação, serviu de pretexto para entrar nos Estados Unidos. Só para lembrar, 1917 é chamado de fase decisiva. Fase decisiva por quê? A entrada dos Estados Unidos, até porque eles têm que assegurar os investimentos que eles fizeram na Tríplice Entente, e a retirada da Rússia da guerra. Em 1917, você tem a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique, uma das primeiras decisões de Lenin à frente da Revolução Russa de Bolchevique. A Revolução de Outubro foi retirar a Rússia da guerra, até porque a Rússia não tinha condições militar de se manter. Então, 1917 é considerada a fase decisiva, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da guerra. Aí você tem a entrada dos Estados Unidos e tal, passa adiante, vamos logo para os tratados de paz que nos interessam. Então, perceba, nós temos que dividir a aula de Grande Guerra em momento inicial, significado histórico, os fatores, o estopim, começou a guerra, as fases, a guerra de movimento, a guerra de trincheira e a fase decisiva. E aí, a partir de 1918, você vê os tratados que encerram o conflito, principalmente o Tratado de Versalhes, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Então, vai ali tomar uma aguinha e tal, daqui a pouco você volta que a gente vai falar sobre o finalzinho da Primeira Guerra Mundial e também a gripe espanhola. Continue com a gente.